Fala, torcedor do Palmeiras, muito boa noite. Vamos para mais um corte aqui no canal G4 Band Esportes, com uma série especial trazendo as principais atualizações do Verdão. O Palmeiras entra em campo amanhã contra o Bolívar, já garantido na próxima fase da Libertadores, e deve escalar um time bastante alternativo para essa partida. Entre as novidades, Paulinho e Vitor Roque podem aparecer no ataque. Também temos informações importantes sobre a possível renovação de contrato do técnico Abel Ferreira, que está cada vez mais próxima de ser oficializada. Fica ligado nessas e em outras novidades ao longo do vídeo. Os links da Band Esportes estão na descrição, então não esquece de deixar seu like, comentar seu palpite para o jogo de amanhã e, claro, se inscrever no canal. Agora sim, vamos para o vídeo. Vamos gritar. Quando nós vamos gritar? Vamos ouvir o Bruno Fux, vai falar o quê? A situação aqui está horrível e tal. Bruno Fux falando que realmente o clima está péssimo. Que não é parente do Argel Fux, sabia? Não é. Vamos ouvir o Bruno Fux. Sim, estou muito feliz, de estar aqui. Tem sido prazeroso demais. Foi muito bem recebido, como eu falei. A gente chega na cautela, com cuidado, vendo onde está chegando, mas foi muito bem recebido. Já me sinto em casa, me sinto à vontade, e ganhando é melhor ainda, o clima fica muito bom. E é seguir trabalhando, seguir evoluindo, que a gente tem coisas boas aí pela frente. Apesar de já estarmos classificados, a gente almeja aí ser o primeiro no geral, que facilita para a gente decidir em casa, A gente tem até semifinal aí para decidir em casa. É muito importante isso, decidir em casa na Libertadores, peso da competição. E quanto ao Bolívar, é uma equipe de tradição, na Libertadores, é uma equipe muito forte, boliviana. Vai vir, tem chance de classificar ainda, então acho que eles vêm para dar a vida, e jogar em casa no Allianz é muito especial. A gente vai estar de volta aí, a gente pretende os 3 pontos de novo. Campeão! Campeão! Você viu a cara de tensão do Bruno Fux? Eu fiquei com... Realmente uma tensão. A bola saiu ainda da posição. Ainda ele inventou que, não, porque tem um time de muita tradição na Libertadores. Bolívia é fora de casa, vocês estão de brincadeira. Na Bolívia, com altitude, é duro mesmo. Não tem notícia no final do Palmeiras, vamos deixar claro isso. A notícia no Palmeiras é que não há notícia. Abraço, satisfação. Ele tá respirando, deixa aí. Vai, Mata. Não, vamos lá. Pro jogo ainda é cedo, Amanhã vai ter uma visão mais clara. Do que? O time? Vai fazer uma diferença, realmente. Tô preocupado. Eles estão entre Maurício, Veiga ou... Tô preocupado se vai ser o Maurício, Veiga, o Vitor Roque. O Vitor Roque ou... E o Fidic. Para com isso, para me provocar. Já foi 45 minutos, não, 1h15 disso. Fala. Eu queria dizer que eu já estive na situação de você. Eu sabia. Eu sei. Sim. Então, bom, vamos lá, não gosto nem de lembrar. Cada uma é Tony Gato, é Darinta. Vamos lá. Bons tempos. Aqui bons tempos ser, Vai. Bolinha Ratchop, Manzini, futebol é momento. E Tome Ferro do 15 de Jaú. Aqui, Nelson Duque. Bom, vamos nessa. Pro jogo de quinta-feira, Marcos Rocha, Veiga e Murilo devem jogar muitos minutos. Eu não vou falar que serão titulares, como vão começar o jogo, porque algum engraçadinho vai fazer o recorte, vai dizer, não sabe nada, ele tá antecipando o time. Não, eu tô indo pela coerência do que tem sido até aqui. Então, o Maurício, coloco o Maurício também nessa, Maurício, Veiga, Marcos Rocha e Murilo devem ter muitos minutos, grandes minutos, enormes minutos, tá? Existe a perspectiva de uma pausa para o Giai e para o Estevão, inclusive, porque ele tem terminado jogos muito desgastados. Como ele fez pro Facundo, tava jogando tantas, aí parou um pouco. Exato. Então o Facundo joga. Provavelmente sim, ou dependendo de Maurício e Veiga, se jogarem os dois, também não. E também eu tenho quase que 100% de certeza que veremos Paulinho e Vitor Roque. Porque o Vitor Roque foi poupado no último jogo e o Paulinho vem gradativamente ganhando minutos, Então, os primeiros jogos eram 35 minutos. Se ele não sentiu nada desse jogo que ele jogou 60, ele jogou 60.
ele deve começar de novo jogando com o Vitor Roque, com o Maurício Veiga, com o Evangelista e Martínez, Marcos Rocha, Murilo, o Gomes não sai, e aí resta saber se vai Vanderlan ou Piquerez. Imagino que vai o Vanderlan, porque o Piquerez também tá com uma alta quilometragem aí. E a notícia é importante hoje pra gente ficar ligado. Talvez hoje no final da tarde tenhamos novidades. O Hugo Cajuda, que é o empresário do Abel e do Jardim também, Leonardo Jardim, técnico lá do Cruzeiro, deve estar chegando hoje, ou já chegou, né? E a gente sabe que o empresário, quando vem ver o seu pupilo, ele não vem começar uma negociação de renovação de contrato. Essa negociação já está acontecendo há algum tempo, como muitos jornalistas têm falado sobre isso, e eu também, principalmente o nosso palestra, o Gustavo Soler aqui da casa, o site Nosso Palestra com o Léo Bulara. Vocês conheceram o Bulara, que esteve aqui, são profissionais excelentes. E o que ontem pintou? Um dos auxiliares do Abel quer voltar para Portugal, porque a família dele não veio. É o Zé Martins. Não, o quem? Aquele que estava na coletiva. Não, esse é o João Martins, não. Está não é esse. completamente adaptado, o filho dele chama Vasco, está com a camisa do Palmeiras. Se bobear, o João Martins não sai mais daqui. Volta mais. Sai mais daqui. Ele adora pastel de feira, toda hora você vê ele comendo pastel na feira e tal. Mas um dos auxiliares está aqui, ali nessa discussão. O Palmeiras gostaria que essa renovação fosse assinada antes do Mundial. O Abel quer esperar o Mundial. No começo do ano, diante de todo aquele barulho que existia para fora do Palmeiras e não para dentro, que poupa time, reveza, que a gente demorou para entender o que ia acontecer. Exatamente. Não havia muito clima, ambiente para se discutir isso, né? Mas agora esse ambiente está de volta e pode acontecer uma renovação até 26, que é a minha aposta, com algum gatilho para 27. A diferença, a minha perspectiva assina antes ou depois do Mundial. Essa que é a minha dúvida neste momento para renovação de contrato. Para ele faz sentido, claro, não querer até lá. Porque se ele faz uma boa campanha, um monte de time gigante na Europa trocando de treinador, se ele faz uma boa campanha, ele pode ser chamado aí por não sei se dos 5 maiores da Europa, mas pode ser chamado. Então acho que ele deixa aberta talvez essa possibilidade. E veja, agora, lembrando que ter contrato assinado não resolve nada, né? Não, mas aí tem multa. Exato. Só trazer informação passo a passo como está caminhando. Tá? A informação do Cajuda aqui no Brasil é do Nosso Palestra. A informação que eu estou trazendo aqui tem um dos auxiliares que está ali, puxa, saudade da família, a família não veio. E tem essa questão dessa possibilidade de ter um gatilho aí que eu não sei qual é, tentei descobrir, não sei qual é, uma renovação automática para 27. A presidente Leila Pereira, ela é determinada, vocês conhecem bem, né? Ela quer terminar o mandato dela com Abel Ferreira e a comissão técnica. Dito isso, a gente só pode dar mais uma vez o grito, né? Se ele renovar. Então, vamos lá. Dada essa explanação toda que o Abel pode ficar até 2027, a gente tem que gritar novamente. É campeão! É campeão! Né? Deu certo pro Juaninho. Uma notícia importante, falei, vai acontecer alguma coisa aí, sei lá, alguém tá machucado. Não, Abel renova até 2027. O grito está estabelecido e já aconteceu. Agora a gente vai decidir qual ele será direcionado. Exatamente. Qual das 3 competições ao longo dos ele será direcionado. 4, né? Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e o Mundial. Tem Mundial. Eu sinto no olhar de vocês. Não é. Ô Massini, você pediu uma manchete na nossa abertura. Eu não tinha uma manchete na cabeça que fosse menos polêmica, mas tem uma agora, e você falando um pouco, o Flávio falando um pouco, me vem à cabeça. Muita gente tem discutido o Palmeiras jogando bola, bem bonito, organizado, não é bonito, deve, não deve. Eu acho que a grande questão do momento do Palmeiras, além desse ponto que você falou de não ter um time titular, né, de rodar muito, eu acho que é
a volta do espírito do Palmeiras, do Todos Somos Um. Quantas vezes a gente aqui na live falava que o Palmeiras tinha perdido um pouco a identidade, que a gente não olhava para o Palmeiras e via aquela união, aquela questão que... E aí a gente ficava aqui conversando sobre o que poderia ser. Era o jeito que a Leila conversava com a torcida, o Abel estava de saco cheio, o elenco tinha rachado, a gente ficava tentando entender o que tinha acontecido para o Palmeiras ter perdido aquela identidade, para ter perdido o Todos Somos Um. E eu acho que a comemoração, que para alguns foi polêmica contra o São Paulo, e a comemoração em outros momentos, de outros lances, esses flashes que a gente viu, eles mostram que o Todos Somos Um voltou, que o ambiente do Palmeiras, que o espírito do Palmeiras, que a identidade desse Palmeiras voltou. Mais do que ter achado a dupla de volante, porque sai o Martínez, entra o Aníbal, porque entra o Flaco, entra o Vitor Roque, é um time unido e brigando todo mundo pelo mesmo objetivo. Então o Vitor Roque faz gol, a galera abraça, porque sabe que ele estava sofrendo na seca dos gols. O Bruno Rodrigues faz gol no treino, montinho nele, porque sabe que ele está sofrendo com a cirurgia, com 2 cirurgias que ele teve que fazer. E outros pequenos momentos que você vê na TV Palmeiras, eu assisto sempre os vídeos, você vê aquele ambiente que faz muita diferença para o futebol. Esses caras, muitas vezes, eles veem mais eles mesmos do que as mulheres, do que os filhos, do que os pais, as mães. E esse ambiente faz muita diferença durante os 90 minutos, muito mais do que a gente pode imaginar. Então eu acho que, para mim, esse é o que explica o momento que o Palmeiras vive atual. Perfeito. É isso que eu ouvi também lá no Paraguai, das conversas que tive lá, né? Aproveitando, já que informação a gente não guarda, eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo. Não tem nada a ver, não é assunto para hoje, mas é para a sucessão da Leila. O Everaldo Coelho é um homem que hoje tem um olhar para cima dele. São 2 grupos que compõem a base de apoio à Leila, né? O Paulo Boas é o candidato natural, vice-presidente, foi o vice-presidente da Leila no primeiro mandato, do Maurício, trabalhou com o Nobre lá atrás também, e o próprio Maurício Gagliotti. Não descarto que o Gagliotti também possa ser um candidato à presidência do Palmeiras na sucessão da Leila Pereira. Mas vamos falar de campo e bola, que é isso que a galera quer ouvir. Certo, o time voltou, como fazer para o Allianz voltar, diz o Ricardo Andrade. Acho que vai ser naturalmente, viu? Vai acabar voltando natural. Naturalmente as coisas vão se encaixar. Bom, este menino que está aqui ao meu lado, deste lado aqui, né? É um bebê, ele tem, 17 anos, é um prodígio, né? Ele fez ele fez um texto, está publicado no UOL, perguntando como será o Veiga. Ele é a reserva, que está sendo preparado para ele, qual é a sua apuração a respeito do Rafael Veiga, Latif, porque ele é reserva, ele é reserva do Estevão hoje, não é de outro jogador, é do Estevão, que depois que o Veiga machucou, lembra aquele jogo no Allianz, colocou o Felipe Anderson na direita, eu falo da providência divina, Estevão veio por dentro e aí a coisa começou a encaixar. Eu te pergunto, fale, o que está sendo programado pelo Palmeiras para o Rafael Veiga? Pois é, Massa. A questão do Rafael Veiga, ela chama atenção, né? Porque ele é um ídolo incontestável do Palmeiras nos últimos anos, com nomes muito importantes, mas ele sempre foi esse jogador que, quando ia mal, muitos torcedores apontavam ele, tem que trocar o Veiga, né? Tinha a sombra do Maurício, aí queriam o Estevão jogando por dentro e o Veiga se machucou, né? Teve a luxação no ombro. E aí, nos últimos 3 jogos, o Veiga voltou a ser relacionado depois de um mês parado. E aí todo mundo, o Veiga virou reserva. O que eu ouvi, tanto do pessoal do Palmeiras, tanto de pessoas próximas ao Veiga. O Palmeiras traçou um plano para o Veiga até o Mundial, para que ele tenha os minutos controlados e chegue bem na competição, chegue com ritmo de jogo. Então, se a gente pega o recorte dos últimos 3 jogos, contra o Vasco foi o primeiro desde a volta. Ele
foi relacionado, esteve no banco, mas não jogou. Contra o Cerro, jogou 7 minutos. Contra o São Paulo, jogou 7 minutos mais os acréscimos. Então, vai ser uma volta gradual, esticando até o Mundial, né, que já é mês que vem. Daqui a 2 dias o Palmeiras vai estar faltando 15 dias, ou 30 dias para a estreia do Palmeiras no Mundial contra o Porto. Então, assim, o Veiga ele tem essa situação, mas o Abel já falou que ele é um líder silencioso, que é um cara que mesmo com proposta não deixa sair, porque ele sabe também que não dá para perder o Veiga, né? Todo mundo fala, mas ele é um jogador muito importante, tem números assustadores em decisões, né? O torcedor do Palmeiras vai lembrar que fez gol na final da Libertadores, já decidiu o Paulista. Então é um nome que hoje aparece na reserva, mas não é isso que o Palmeiras e o próprio atleta imaginam para o futuro, mas até porque você disse hoje que ele hoje quem está no lugar dele é o Estevão, né? E daqui a um mês talvez o Estevão já esteja dando o seu adeus pro Palmeiras. Bom, a galera tá se queixando do áudio aí, que tá abafado, tá ruim. Vocês estão me ouvindo bem aí? Não, tranquilo, mas... Eu tô ouvindo, beleza. É o que eu te falei, aquela hora que você mexeu um pouquinho, melhorou um pouquinho, mas acho que deve ser só onde tá o fone, e o do Latif tá com um pouquinho de eco, mas dá pra entender sim. Tá bom. Eu vou segurar aqui para ver se fica melhor assim. Bom, meus caros, a galera perguntando do Bruno Rodrigues, né, se ele vai ser relacionado quinta. Vai, porque a informação que eu tenho é que para o segundo semestre, hein, Latif? Não vai porque ele já iniciou a transição física, mas ele não está fazendo o trabalho que outros atletas estão fazendo mais avançado, né, de já ser relacionado para jogo e tudo mais. Tanto é que na nota do Palmeiras hoje, eles só trazem a novidade do Mikael. E aí o que eu ouvi foi, para o departamento médico, o Bruno Rodrigues já foi liberado, ele não tem mais nada a cumprir no departamento médico, mas ainda tem todo o trabalho com o núcleo de saúde e performance para ele voltar a ter um ritmo de jogo, né? Mais de um ano parado, então é uma situação mais delicada, e é aquilo que o Abel já falou na última coletiva, que o Palmeiras tem paciência, né? Então essa questão do Bruno Rodrigues, o Palmeiras está muito cauteloso, não quer arriscar em mais nada com o jogador, tanto é que depois que o Bruno Rodrigues se machucou no jogo treino, o Palmeiras tinha até parado de receber times para fazer jogo treino, né? Vocês vão se lembrar, acho que o Soler estava aqui, chegou a comentar que no final do ano passado o Palmeiras fez muitos jogos treinos entre time A e time B, né? Para não ter risco de um novo atleta acabar se lesionando. Agora vamos às principais informações do dia. Richard Rios recebeu uma proposta para jogar no Catar, e o Palmeiras está disposto a negociá-lo. A oferta foi revelada nesta quarta-feira, dia 14. Rios, de 24 anos, é considerado uma peça-chave no time de Abel Ferreira, e também vem ganhando destaque na seleção colombiana. Mesmo com alguns altos e baixos, o volante tem mantido um bom nível desde a temporada passada, e segue sendo um dos homens de confiança da comissão técnica. O jogador nunca escondeu o desejo de atuar na Europa, e já recebeu sondagens de clubes da Inglaterra, Itália e Espanha. Porém agora surge essa proposta concreta de um clube do Catar, disposto a pagar alto por sua contratação. A proposta inclui não só um alto valor de transferência, o Palmeiras pede cerca de 190 milhões de reais, como também um salário dobrado para o atleta. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixar seu like, comentar aqui embaixo e já mandar seu palpite para o jogo de amanhã. O Verdão entra em campo contra o Bolívar às 19 horas, um horário complicado para quem trabalha, mas é o que foi definido. O Palmeiras deve ir a campo com uma equipe alternativa, já que está classificado, e lidera o grupo com 12 pontos, bem à frente do segundo colocado, o Cerro Porteño, que tem, além de bônus por metas atingidas, como número de jogos, gols e assistências. Com essa oferta em mãos, o clube entende que, se os valores forem atendidos ou chegarem perto disso, será difícil segurar o jogador nesta janela de transferências. Ainda não foi revelado qual clube do Catar fez a proposta, mas o interesse é real e muito forte. E aí, o que você acha dessa possível saída do Richard Rios? Deixe sua opinião aqui nos comentários.
Eu volto em breve com mais novidades do Verdão. Avante palestra!